Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, livro de Atos, nominado como Atos dos Apóstolos. Eu já disse para vocês em outras ocasiões que eu opto em chamar como Atos do Espírito Santo, mas não há nenhum equívoco quanto a isso. Atos capítulo de número 13, apenas o versículo de número 22. Lendo aqui virtualmente, minha Bíblia, devocionalmente, no meu quartinho aqui, que é o nosso momento melhor da vida, o momento de qualidade com Deus. Atos capítulo 7, verso 22, apenas um pensar. Pensar e pensar, ok? E tendo tirado a este, falando sobre Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Um breve pensar. Quando eu vou reportar-me a alguém, por vezes, comumente, eu brinco dizendo: a quem devo reportar-me? Principalmente quando é um homem, uma mulher, enfim, alguém qualificado e multifuncional. Vamos aplicar isso a Davi. Paulo está testemunhando em Antioquia. Paulo está pregando. Paulo, apesar de todas as suas virtudes, sabedoria, talentos, dons espirituais, apesar de tudo quanto Deus utilizara-se deste para a honra e glória de seu nome, Paulo nunca elevou o seu experiencionalismo ao pé de igualdade da pregação das Escrituras. Nenhum dom manifesto sobre ele vale-se deste para substituir a palavra de Deus. Nenhum testemunho pessoal dele será maior do que a palavra de Deus. Terá mais poder do que a palavra de Deus. Aproveito, valendo-me disso, para responder-lhes. Um dia alguém perguntou-me: por que você conta tão poucos testemunhos nas suas pregações? Aliás, você quase não conta testemunhos. Bom, eu prego a boa palavra de Deus há aproximadamente 20 anos. Eu pastoreei igrejas, trabalhei em casa de recuperação, na verdade, três delas, Então, acredito que eu tenho experiências para contar. E por que eu pouco conto experiências, testemunhos? Já recebi milagres pessoais na minha vida. Já vi Deus usar de misericórdia, valendo-se de sua bondade, de seu amor, operar por intermédio dessas mãos pecadoras, milagres para a glória de seu nome. Porém, eu entendo que nenhum testemunho pessoal superará ou terá pé de igualdade com a exposição das Sagradas Escrituras. Não estou aqui criticando, mas como normalmente o tempo já é reduzido para a explanação da pregação bíblica, então, se eu não tenho tempo para expor todo o texto como desejaria, como teria tempo para tirar parte desse tempo para contar um testemunho? Então, essa é a política que eu estou valendo-me. Nada contrário a quem faz diferente. Se o testemunho for verdadeiro, se é para a glória de Deus, ok. Jesus fez isso, discípulos fizeram isso, o apóstolo Paulo fez isso, então não há problema nenhum, mas só respondendo uma questão pessoal. Agora vamos lá. Paulo está pregando. Será que Paulo tem testemunho para contar? Mas ele entende que o maior testemunho é o das Escrituras. Eu preciso contextualizar e lembrar-lhes que Paulo, na verdade, nos tempos bíblicos, você não tinha o que eu acabei de lhe mostrar. Você não tem o virtual. Você não tem o poder de fazer o que eu vou fazer exatamente agora. Eu vou grifar aqui, a palavra homem segundo o meu coração. Não sei se vai ser possível. Aqui eu acho que deu para ver ali, destaque. Então assim, Paulo não tinha isso. A escrita era muito dispendiosa. Então você imagina, a quem devo reportar-me? Se Paulo vai testemunhar de um profeta, de um homem, de um rei, músico, instrumentista, guerreiro, pai, pastor, olha quanta coisa, filho, irmão,
marido. Você está entendendo? Paulo teria muita coisa para dizer a quem devo reportar-me. Ao musicista, ao compositor, ao escritor, ao pregador, ao poeta, ao cantor, ao dançarino, porque até isso Davi o fez. Entendeu? Ao office boy, porque teve um momento que Davi fez isso no seu tempo. Ao carregador de marmita, que não é nenhum demérito, entendeu? Ao ungido 3 vezes. A quem? A um homem cuja linhagem preservou e está ali incluso na linhagem de Jesus, sendo um dos seus ancestrais. A quem devo reportar-me? Paulo poderia dizer. Aí de todas as valências, de todas as virtudes, Paulo disse assim: um homem segundo o coração de Deus. Paulo está dizendo, ele tem muitas valências. Eu já gravei outro vídeo aqui falando, 1 Samuel 16, 18, das 7 valências deste Davi, o belemita, e a última delas, o Senhor era com ele. A lógica que eu usei naquele texto de 6 anos atrás foi: nenhuma de suas valências superará, o Senhor era com ele. Todas as suas valências será potencializada, porque o Senhor era com ele. Então Davi era um profeta multifuncional, um rei, Davi, o maior rei de Israel, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi, o menino que matou um gigante, Davi, matador de urso, matador de leão, Davi, meu gente, Davi, aquele que trouxera a arca, Davi, compositor de salmos, Davi, compositor do maior inário de Israel, Davi, gente, Davi, ancestral de Jesus. Aí de tudo isso, Paulo ensina-nos um princípio. Se a sua vida, se a minha vida, fosse reduzida a uma frase, a uma fala, que frase nos definiríamos? Ou nos definiriam? Que frase? Ciclano e tal é um homem ou uma mulher de Deus, de oração. É um estudioso, é um pregador, um cara de bom coração, enfim. Você pode ter inúmeras valências e virtudes, mas qual sobressai, ressalta aos olhos? Volto a repetir. Paulo não tinha acesso para estar ali como a gente faz virtualmente. Paulo não tinha as ferramentas e plataformas que temos e que às vezes não valemos-nos desta, não usamos como deveríamos fazê-lo. Paulo não poderia digitar ali o nome Davi, fazer uma pesquisa virtual. Paulo não tinha nem mesmo estudos como nós temos, seja no físico, seja no virtual. Paulo não tem nada disso. Então ele tem história na sua mente. E agora na fala de seu testemunho, alguma coisa tem que sobressair aos olhos. E ele diz, um homem segundo o coração de Deus. Em outras palavras, de todas as virtudes de Davi, de todas as beldades, de todas as qualidades, de todas as coisas boas que podem ser ditas sobre ele, ele é um homem segundo o coração de Deus. Falhou, porque homens de Deus também falham. Falhou, não foi uma vez só. Homens de Deus também o fazem, mas sobretudo, tem Deus acima de tudo. Tem Deus acima de todos. Propósito final, agradar, honrar, servir e gozá-lo para sempre. Então que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Ser um homem alinhado com o coração de Deus. Um homem alinhado com o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, não é um homem que não erra. É um homem que ao errar, não tem problema em confessar o seu pecado, porque o seu coração está alinhado com Deus. É um homem que acerta e ao acertar, jamais se gloriará, porque tem um homem de um coração que está alinhado com Deus e sabe que Deus é digno de ser honrado e glorificado. É um homem segundo o coração de Deus. Quando vence, atribui a Deus, porque a ele honra, glórias e louvor. Quando não vence, questiona Deus e questionando, submete-se à sua soberana vontade, como ele fez no caso do seu pecado, o fruto do seu pecado, o filho da Betseba, que veio a morrer. Até que ele não viesse a morrer, ele estava ali, orando, humilhando-se, pedindo perdão, pedindo que Deus fizesse algo extraordinário, incomum, para que ele testificasse. Quando Deus não fez, lembra aquele hino? Se Deus fizer, ele é Deus, e se não fizer, perdura sendo Deus.
Davi, na mão de quem você quer cair? Ah, um homem segundo, alinhado, o coração de Deus. Sabe o quanto o coração de Deus é compassivo e misericordioso. Mas vale ou prefiro cair nas mãos de Deus, porque ali eu encontro misericórdia. Então que Deus nos alinhe, nossos sentimentos, nossas vontades, nossos desejos, erros e não apenas acertos, ao coração de Deus. Quando eu errar, se o meu coração estiver alinhado com Ele, Ele me corrigirá e eu me submeterei à sua correção, porque é um homem segundo o coração de Deus. Quando eu acertar, não me vangloriarei, porque sei que isso só foi possível, glória e graças a Deus. Então que Deus nos ajude em Cristo Jesus, que essa seja uma marca da minha e da sua existência. Termino com aquela pergunta. Se definisse a sua história, a sua existência em uma frase, que frase te definiria? Será que eu tenho um homem segundo o coração de A, B ou C? De uma instituição? De uma filosofia? De um credo? Ou um homem segundo o coração de Deus? Para um homem segundo o coração de Deus, haverá uma porta de perdão disponível. Haverá uma porta de reconciliação. Haverá possibilidade de restituinte, de restauração. Ainda que caia, como ele mesmo escreveu, não ficará prostrado. Que Deus nos ajude, que Deus nos alinhe, segundo o seu querer. Que essa seja a marca de nossa existência. Não apenas um profissional, não apenas, quero dizer que pode ser e que deve ser, mas não apenas um bom profissional. Não apenas um indivíduo que tenha talento, capacidade, habilidade, mas, sobretudo, um indivíduo que tenha alinhamento. Um indivíduo que tenha o coração afinado. Que nós possamos, em Cristo Jesus, ter a nossa afinação fina, bem fina, com Deus. Ser sensível a Ele. E que o nosso coração sempre seja cativado a Ele. Pensamos com a mente de Cristo. Hajamos com o coração de Deus. E com certeza nossas mãos, nossos braços, nosso trabalho será muito melhor, muito mais frutificante e com certeza abençoará os outros, além de nós mesmos. É a nossa oração, é a nossa fala, no nome de Jesus. Amém.